Efésios capítulo 5, os versos 7 a 14. Vamos ler alternadamente a palavra de Deus. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, te bendizemos mais uma vez, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Como é bom, Senhor, saber que nós podemos abri-la, podemos lê-la, podemos entendê-la pelo Teu Santo Espírito. E é isso que nós pedimos, ó Deus, que o Senhor faça conosco nesta noite. Que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Que não haja, Senhor, em nós nenhum engano, nenhuma distração, nenhum pensamento, ó Deus, que não seja aquilo que o Senhor deseja de nós nessa noite. Por isso, Senhor, abre os nossos ouvidos e também o nosso coração, para que entendamos aquilo que o Senhor deseja falar a nós nesta noite. É o que nós suplicamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, a vida cristã ela não pode ser vista apenas do ponto de vista geral. Simplesmente a gente vê o quadro de maneira mais ampla. As particularidades da vida cristã, elas nos ajudam a nós entendermos e também nós aprofundarmos a nossa relação com Deus. Da mesma maneira como as particularidades da vida cristã nos ajudam, dia após dia, a nós abandonarmos os pecados, mesmo aqueles que a gente imagina que nem sejam pecados. Isso é importante, pelo menos por 3 motivos, né? Primeiramente, porque nós devemos compreender que o pecado, ele atinge todo o nosso ser. Ele atinge, então, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas intenções. Tudo isso, então, a Escritura vai dizer que é manchada pelo pecado. Então, nós somos inclinados, então, a isso. Por isso, então, é importante nós entendermos como o pecado afeta todo o nosso ser. Além disso, é importante nós vermos as particularidades da vida cristã, exatamente porque essas particularidades, ela revela como Deus é santo e como Deus exige de nós uma vida marcada pela santidade. Então Deus sabe de tudo aquilo que nos acontece. Deus exige de nós muito mais do que simplesmente comportamentos morais externos. E além disso, isso é importante exatamente para mostrar que o Evangelho precisa mudar completamente toda a nossa vida. O Evangelho precisa mudar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas intenções e motivações. Por isso, então, é importante nós compreendermos cada detalhe, então, da vida cristã. E é exatamente isso, então, que o apóstolo Paulo vem fazendo desde o capítulo 4, o verso de número 1, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar de modo digno da vocação diz respeito exatamente a isso, irmãos, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, às nossas palavras e nossas ações, completamente transformadas pelo Evangelho. Por isso, quando nós vemos uma lista como essa, que o apóstolo Paulo então vai descrevendo uma série de atitudes pecaminosas, uma série então de coisas que desagradam a Deus, isso de fato não deve nos assustar.
Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo pretende fazer, detalhar cada minúcia da vida cristã e de como então nós devemos nos comportar, exatamente para nós sabermos aquilo que agrada a Deus. Então, no texto que nós lemos, nós vamos ver então que o apóstolo Paulo ele faz essa comparação entre a luz e as trevas. Sobre a necessidade, então, de nós sermos diferentes das trevas, de nós, então, levarmos luz exatamente para que as obras das trevas sejam reveladas e sejam reprovadas. Então, vamos dar uma olhadinha no texto para que nós possamos entender algumas verdades, alguns ensinos que o apóstolo Paulo traz para nós. Mantenha a sua Bíblia aberta ou o seu celular aí no texto bíblico. Primeiramente, então, nos versos 7 a 10, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos envolver com os ímpios. Veja aí, ele diz: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, primeiramente, a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele dá uma ordem, ele diz: não sejais participantes com eles. Eles quem? Os ímpios que ele acabou de mencionar nos versos anteriores. Aqueles que não têm a iluminação de Deus. Aqueles que, segundo o texto que nós lemos, são trevas. Não participar de quê? O apóstolo Paulo está dizendo aqui. De tudo aquilo, então, que o apóstolo Paulo vem mencionando a partir do verso 25. Da mentira, da ira, do furto, da palavra torpe, da impudicícia, que é a imoralidade, toda sorte de impureza ou cobiça, a conversação torpe, as palavras vãs ou chocarrices, as coisas inconvenientes, a incontinência, a impureza, a avareza, que é a idolatria. Tudo isso, então, que o apóstolo Paulo já mencionou, ele diz: vocês não devem ser participantes dessas coisas. Essas coisas não devem nem simplesmente ser nomeadas entre vós. Além disso, o apóstolo Paulo, ele vai trazer nesses 3 versículos aí, um motivo, então, pelo qual nós não devemos participar dessas coisas. Ele vai dizer: os crentes são pessoas transformadas por Deus. Veja o verso 8, a primeira parte, ele vai dizer: porque outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Ser trevas é o mesmo que estar obscurecido de entendimento, conforme ele diz lá no capítulo 4. Ser trevas, ele tem o sentido dessas pessoas, então, que vivem no pecado. Ser trevas tem o sentido, então, final daqueles que serão condenados. Mas os crentes não são assim. O motivo, então, é esse, pelo qual nós não devemos participar dessas coisas. Novamente, então, o apóstolo Paulo agora dá uma ordem positiva no finalzinho do verso 8, o verso 9 e o verso 10. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, ser luz significa exatamente manifestar os frutos da luz. Aqui Paulo fala de 3 desses frutos: bondade, justiça e verdade. É andar naquilo que é novo, é andar como filho da luz. Nós passamos das trevas para a luz. Nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Então percebam que o apóstolo Paulo, novamente, ele volta para esses contrastes que ele havia feito, então, em algumas ocasiões, alguns versículos acima. Agora, então, ele usa essa figura das trevas e da luz. E o objetivo é o mesmo, irmãos. É deixar claro, então, aos leitores que a nossa caminhada com Cristo, ela não pode ser uma caminhada onde nós levamos resquícios da nossa velha vida. No caso aqui, se nós somos luz, nós não podemos levar os resquícios, então, da época que nós estávamos nas trevas. Por isso, então, o cristão, ele deve ter um comportamento diferente. O que, então, fica evidente aqui com isso, irmãos, é que nós, os cristãos, nós não temos nada o que esconder.
Aquilo que nós fazemos deve ser feito em plena luz. Deve ser dito em alto bom som aquilo que nós então fazemos. Os nossos comportamentos não deveriam ser a causar vergonha caso de repente alguém descubra aquilo que nós estamos fazendo nos nossos momentos a sós. Exatamente porque nós vivemos na luz. Entretanto, ele vai dizer, os ímpios são trevas. As obras deles, nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante, são vergonhosas. Sobretudo, então, o apóstolo Paulo já havia dito a respeito disso, no verso de número 6, ele vai dizer que nós não devemos participar dos pecados dos ímpios, exatamente porque a ira de Deus virá sobre eles. E aqueles, então, que são desobedientes, vão sofrer também essas consequências da ira de Deus. Isso nos conduz, então, ao segundo ensino que nós encontramos aqui. Nós não devemos nos envolver com os ímpios. Mas Paulo vai dizer que nós não devemos nos envolver com as obras dos ímpios. Veja o que ele passa a dizer a partir do verso de número 11. Ele vai dizer, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Novamente o apóstolo Paulo segue essa ordem. Ele dá primeiramente uma ordem negativa. Ele diz, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Por obras infrutíferas das trevas, irmãos, são todas aquelas que o apóstolo Paulo já havia mencionado, versículos antes aí do texto que nós lemos. A imoralidade, a impureza, a avareza, a conversação sem proveito, bem como aquelas mencionadas no capítulo 4, no verso 25 a 32. Paulo qualifica essas obras, então, como infrutíferas. Elas não glorificam a Deus, elas não conquistam o próximo para Cristo, elas não produzem paz interior. Além disso, então, essas obras infrutíferas, elas fazem contraste com aquilo que o apóstolo havia dito, daquilo que deve edificar os irmãos. Então percebam aqui novamente, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não está falando de uma penumbra ou de uma meia luz. Embora nós saibamos de que existem graus de santidade, assim como há graus, então, de perversidade, o ponto do apóstolo Paulo aqui é que não existe meia luz ou meia treva. Ou nós somos, de fato, luz, ou nós somos trevas. Ou nós somos, de verdade, pessoas crentes, ou nós somos descrentes. As duas coisas não podem ser. Nós não podemos estar nas duas coisas ao mesmo tempo. Nós não podemos estar na luz e ao mesmo tempo estar nas trevas. O contrário também é verdadeiro. Nós não podemos estar nas trevas e dizermos que estamos na luz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. Mas veja que não basta não ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Paulo diz que nós devemos reprová-las. Ele vai dizer no verso 11. Antes, porém, reprovai-as. O sentido aqui é esse mesmo. É o sentido de admoestar. É o sentido de repreender. Mas é interessante aqui, irmãos, que no contexto que o apóstolo Paulo menciona aqui, essa reprovação tem o sentido, então, de reprovar trazendo luz. É o mesmo que expor o comportamento dos ímpios à luz. É trazer aquilo que eles fazem em oculto, nas trevas, escondido, e nós trazemos então isso diante da luz. É a mesma coisa muitas vezes quando acontece conosco, né? Quando, eu não sei se isso já aconteceu com você, né? De repente você estava ali assaltando a geladeira e de repente alguém ligou a luz da cozinha e viu que você estava fazendo alguma coisa errada. O sentido aqui é esse. Ao cristão acender a luz diante das trevas, para que então a verdade seja exposta. Então o que nós temos aqui diante de nós, irmãos, não é apenas algo interessante, mas algo desafiador para nós.
Visto então que os ímpios, eles se deleitam nos seus vícios, e eles fazem de tudo para que esses vícios, então, eles permaneçam encobertos. Alguns, inclusive, têm os seus vícios como virtudes. Paulo, então, diz que eles devem ser reprovados pela luz. Eles devem ser iluminados. Eles devem, então, ser colocados à vista de todos, para que eles, então, sejam reprovados, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Um comentarista bíblico, ele vai dizer assim, olha, declarar as obras ímpias e a sua reprovação é vergonhoso, não para quem faz a declaração da sua reprovação, mas é vergonhoso para aqueles que cometem tais obras. O que esse autor está dizendo é que nós não deveríamos sentir vergonha quando nós reprovamos as obras infrutíferas dos ímpios. Mas eles sim deveriam sentir vergonha, porque aquilo que eles fazem de fato é vergonhoso. Então notem, irmãos, enquanto o pecado, ele busca então essa vida clandestina, enquanto o engano diz respeito então a essa falta de transparência, a luz então ela viabiliza nós vivermos como na luz do dia. Portanto, então, o crente não é apenas luz, ele não apenas vive na luz, mas ele reprova as obras infrutíferas das trevas, trazendo luz então a essas obras que os ímpios fazem. Paulo então dá o motivo pelo qual nós devemos reprovar as obras dos ímpios. Eu já falei sobre isso. Essas obras então são vergonhosas. Veja o verso 12, ele diz: porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Se Paulo vivesse nos nossos dias, talvez alguns crentes, não iam gostar muito de Paulo, Paulo está dizendo assim, olha, se você vê um ímpio fazendo uma obra que é infrutífera, você tem que ir lá e repreendê-lo. Alguns crentes dizem, esse Paulo não tem o que fazer. Porque Paulo está arrumando encrenca. Porque Paulo é chato. Porque Paulo é fundamentalista. Deixe os ímpios fazer as suas obras do jeito que eles querem. Deixa então que eles vivam a vida da maneira como eles desejam. O apóstolo Paulo não pensa desse jeito. Ele está dizendo então que quando um cristão simplesmente se cala diante das obras infrutíferas das trevas, pode ser, então, que ele passe a impressão de que ele concorda com aquilo. Quando, então, o cristão não reprova as obras dos ímpios, é possível, então, que ele passe a impressão que os ímpios, ou as obras dos ímpios, são até mesmo aceitas e cheias de virtude. Por isso, então, o apóstolo Paulo diz que nós devemos trazer à luz as obras vergonhosas dos ímpios. Paulo ainda dá um terceiro motivo, ou uma explicação pela qual então nós devemos fazer isso. Ele vai dizer então que somente a luz revela a verdadeira natureza das obras das trevas. Veja o verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Nota então que interessante. Paulo não quer apenas que nós reprovemos as obras dos ímpios, mas ele está dizendo que quando essas obras forem expostas à luz, até mesmo os ímpios vão sentir vergonha delas. Exatamente porque elas são feitas nas trevas, elas são feitas no oculto, as pessoas então muitas vezes não têm o entendimento de que essas obras são vergonhosas. Mas uma vez que essas obras são trazidas à luz, Paulo vai dizer, os ímpios vão sentir vergonha disso também. John Stott, ele fala algo muito interessante, ele diz assim, a luz que desmascara tem poder evangelístico. A luz pode levar as pessoas, à medida em que veem quão feio é o mal, a convicção do seu pecado, e assim arrepender-se e ter fé em Jesus. É isso que Paulo está dizendo para nós. E finalmente, a terceira verdade que nós encontramos aqui, meus irmãos. Somente Cristo pode trazer luz aos ímpios. Veja o verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará.
O contexto, então, está pronto para aquilo que Paulo tem a intenção de nos ensinar. Ele está dizendo, então, que os efésios devem reprovar as obras dos incrédulos, na intenção, então, de que os incrédulos sejam envergonhados de suas obras más e possam, então, ser resgatados das trevas. Nós, irmãos, sabemos pela experiência de que, muitas vezes, o simples fato de nós reprovarmos as obras dos ímpios, não quer dizer que eles vão necessariamente converter-se do seu mau caminho. Pode ser, inclusive, que eles sejam ainda mais endurecidos por causa disso. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que é o ponto importante do qual nós devemos nos atentar, é que nós devemos obedecer. Ou seja, nós devemos reprovar as obras dos ímpios na intenção, então, de trazê-los para a luz, para que eles conheçam, então, a verdade do Evangelho. Veja, então, que é a luz que manifesta todas as coisas. O contexto, então, aqui, meus irmãos, no final das contas, ele vai dizer para nós que, na verdade, quem ilumina é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que desperta aqueles que dormem. É Ele que ressuscita aqueles que estão mortos. Olha que coisa bela, irmãos. Então, a pregação aos ímpios, quando nós falamos, então, do Evangelho, nada mais é do que a própria voz de Cristo anunciando: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. O próprio Senhor Jesus, então, está falando isso por nosso intermédio, para que as pessoas, então, saiam da sua morbidez espiritual, da sua morte espiritual, dos seus pecados e do seu estado de trevas. Assim, meus irmãos, Cristo cumpre as promessas do Antigo Testamento, nas quais, então, o Messias é alguém que é visto como traz luz e restauração ao seu povo. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 9, verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Ainda o profeta Isaías no capítulo 60, os versos 1 e 2, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. O que o apóstolo Paulo então nos mostra é que quando Cristo nos ilumina, Ele nos ressuscita dentre os mortos para a vida. Ele quer então que nós façamos o mesmo com aqueles que estão nas trevas, a fim de que também eles sejam salvos. Por isso, meus irmãos, o cristão, ele não se associa aos ímpios e nem às suas obras. O cristão, ele reprova as obras vergonhosas mediante a luz que lança sobre essas obras, revelando aos ímpios como as suas obras são terríveis. O intuito, então, do apóstolo Paulo aqui para nós é que os ímpios sejam confrontados nas suas obras infrutíferas, a fim de que eles se arrependam e creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações desse texto para nós. Como esse texto, então, pode ser uma verdade para nós, e para cada um de nós no dia de hoje. Em primeiro lugar, então, nós devemos nos lembrar que nós somos luz. Nós somos luz. Notem, então, que o apóstolo Paulo, ele não diz apenas que nós estamos na luz, mas agora sois luz no Senhor. A pergunta, então, é: você entende o que é ser luz no Senhor? Você já pensou nas implicações disso? Você já pensou que as nossas obras, elas devem iluminar o mundo perdido? Além disso, então, meus irmãos, nós podemos dizer que ser luz no Senhor implica que não devemos ser cúmplices nas obras das trevas, mas ao mesmo tempo nós devemos reprová-las. Então, o ponto disso aí é que não basta você simplesmente dizer: eu não faço o que os ímpios fazem.
Olha como é que eu sou uma pessoa boa. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo, eu não faço essas carnalidades que o mundo faz, eu não aprovo essas coisas que eles fazem aí, está tudo certo. Eu sou uma pessoa muito reta e correta nas coisas que eu faço, porque eu sou crente. Mas nós simplesmente não reprovamos quando estamos na roda desses crentes, nós simplesmente nos calamos. Isso quer dizer, irmãos, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu não estou dizendo que a gente vai sair à caça às bruxas. Também não significa que nós vamos sair por aí reprovando tudo que nós vemos. Mas significa que não podemos viver pensando que as coisas que acontecem ao nosso redor, ou seja, as obras infrutíferas das trevas, nada tem a ver conosco. Isso significa, irmãos, na prática, que eu não devo ficar calado quando o nome de Deus é difamado, por exemplo. Isso significa que eu não devo ficar omisso quando as verdades de Deus são questionadas ou negadas. Significa então que nós não podemos ficar inertes quando a igreja de Jesus é atacada pelos ímpios, ou até mesmo por alguns irmãos que ainda praticam as obras infrutíferas das trevas. Nós não podemos e nem devemos nos calar quando as nossas conversas mundo afora, os ímpios então afirmam coisas contrárias à palavra de Deus. Nós somos luz no Senhor. E nós precisamos iluminar. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar omissos. Nós não podemos, como diz aquele ditado, ver a banda passar como se nada disso estivesse acontecendo diante de nós. Nós não podemos simplesmente fechar os nossos olhos e dizer, está tudo bem, eu não faço nada disso. Mas nós precisamos reprovar essas obras. Nós precisamos apontá-las à luz do Senhor. Em segundo lugar, você deve se lembrar disso. Você deve iluminar as pessoas. É para isso que serve a luz. É para isso que nós colocamos iluminação no teto. É para isso que na sua casa tem iluminação. Para que a iluminação, então, possa atingir cada local da sua casa. Cada espaço, então, dessa igreja. A iluminação serve exatamente para que nós possamos ver melhor. Isso significa, irmãos, que Deus tirou a mim e a você das trevas, para que nós fôssemos luz na escuridão. Nós devemos levar luz aos que estão nas trevas. Essa é então a verdade expressa pelo apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, irmãos, vida na luz exige proclamação. Você não pode ser luz se você não ilumina. Uma coisa, então, não está desassociada da outra. Não adianta nada nós estarmos nas diversas esferas da sociedade se nós não cumprimos o dever que Jesus nos ordena. Irmãos, com todo respeito e carinho, não adianta nós sermos luz enquanto nós não proclamamos o Evangelho no nosso trabalho, na escola, na família. Não adianta absolutamente nada se nós vivenciamos com pessoas ao nosso redor que não conhecem o Evangelho e que nós ainda não falamos do amor de Deus para ela. Não se acende uma vela no lugar iluminado. Não se acende uma lanterna em plena luz do dia. Nós estamos aqui com uma igreja completamente iluminada. Nós não precisamos de vela, já temos luz. Nós já estamos aqui, todos vendo um ao outro. Nós podemos enxergar um ao outro. É nas trevas, então, que a luz se faz necessária e ela faz, então, diferença. Paulo vai dizer isso lá em Filipenses 2,17, que os filhos da luz, eles devem ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então você tem que ser crente lá.
Você tem que ser luz onde tem trevas. Você tem que enfrentar e provar realmente a sua fé entre aqueles, então, que reprovam e que não creem na sua fé. Aqui é fácil, não é? Aqui é tranquilo, a gente já conhece mais ou menos o ambiente, a gente sabe como é que a gente se comporta, a gente fala bem o evangeliquez, nós nos conhecemos um ao outro, então muitas vezes é fácil nós nos comportarmos como filhos da luz, onde nós estamos no meio da luz. Mas Paulo então nos chama a que nós sejamos luz no meio das trevas, entre aqueles então que não conhecem a palavra de Deus. Notem então que o intuito, o objetivo, o alvo final da nossa existência e do local onde Deus nos coloca é para que nós sejamos luz lá. É para que nós possamos então pregar o evangelho àquelas pessoas. Finalmente, irmãos, nós devemos nos lembrar ainda do Senhor Jesus Cristo e a sua ordem missionária. Veja então o que Jesus diz a respeito de si mesmo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você anda nas trevas? Você conhece alguém que anda nas trevas? Eu quero lhe dizer que somente Jesus Cristo pode iluminar a sua vida. Somente Ele pode, então, perdoar os seus pecados. Somente Ele pode lhe dar a certeza da salvação. Cristo Jesus, o nosso Salvador, é quem tira de nós as vendas dos olhos, abre o nosso coração, converte-nos, então, para que sejamos salvos. Por isso, então, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é que de fato salva, transforma e nos dá a garantia então da nossa vida eterna. Além disso então, aqueles que querem segui-lo, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus então está dizendo que ninguém pode segui-lo e continuar nas trevas. Mas Jesus também está dizendo que ninguém pode segui-lo sem iluminar o mundo. Jesus não tem agente secreto. Ele não tem 007, ele não tem um infiltrado. O cristão e as suas obras devem resplandecer de modo claro e objetivo. Para Jesus, não há a menor possibilidade de sermos trevas e luz ao mesmo tempo. Mas para Jesus também não há possibilidade de nós então sermos verdadeiros cristãos, compactuando com as obras infrutíferas das trevas, mas ao mesmo tempo ficar sem anunciar o evangelho. Se nós somos luz, Jesus diz, nós devemos iluminar, nós devemos pregar. Por isso, meus irmãos, o perigo que a gente corre não é nós compactuarmos com as obras das trevas, mas é nós não reprovarmos, ficarmos calados, ficarmos inertes, acharmos que está tudo bem, está tudo normal, não tem problema nenhum, eu não pratico essas coisas. Veja então que o ser e o viver estão inseparavelmente entrelaçados. Vós sois a luz do mundo, andai como filhos da luz. E Jesus então fez o que Paulo menciona aqui. Ele não compactuava com as obras das trevas, mas ao mesmo tempo ele reprovava as obras das trevas. Queremos seguir a Jesus de fato? Nós desejamos ser conhecidos como os discípulos de Jesus? É isso mesmo que nós queremos, irmãos? Nós queremos realmente seguir na trilha do Senhor Jesus Cristo? É esse o desejo mais profundo do nosso coração? Se realmente é isso que nós queremos, sejamos luz nas trevas, anunciando Jesus Cristo, a luz do mundo, para que aqueles que ainda se encontram em trevas possam ter a sua vida iluminada e também possam ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo.
Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos por um instante. Nós vamos falar com o Senhor. Pai, nós louvamos e bendizemos mais uma vez o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa fazer com que a tua palavra produza frutos na nossa vida. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.